Dois atacantes se oferecem ao Corinthians, e Duílio monitora a situação. Um deles é o Dentinho, que chegaria de graça ao Timão. Fim da novela. Corinthians anuncia a renovação do contrato do jovem Gabriel Pereira até dezembro de 2024 com multa multimilionária. Além disso, Luan segue sem espaço mesmo com rodízio no ataque do Corinthians. Timão faz acordo milionário na justiça com o empresário de Guilherme Arana. Confira os bastidores de Corinthians e Chapecoense, pela 29ª rodada do Brasileirão 2021. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente, e já responde aí. Você é a favor, ou contra, o retorno de Dentinho ao Corinthians? Queremos saber a sua opinião. Nas redes sociais a Fiel não está muito feliz com essa grande possibilidade. Eu acredito que se o salário não for alto, pode ajudar e muito a recompor o nosso elenco. E você? Comente aí se gostaria de ver o Dentinho novamente no Corinthians, e quanto você acha que ele merece receber do Timão. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma atualização do Alvinegro Paulista. Continue nos ajudando com o seu like maroto. Muito obrigado a todos vocês que participam. A sua curtida ajuda demais esse humilde canal que também é seu. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O Corinthians tem passado por um rodízio no ataque desde a lesão no músculo posterior da coxa esquerda de William. Sem o camisa 10, o técnico Silvinho testou diferentes composições, alternando a escalação e as funções dos jogadores, mas nenhuma se destacou. Quem segue sem espaço, no entanto, é o meia-atacante Luan. Principal contratação do Timão na temporada passada, Luan ainda não caiu nas graças da torcida em 2021. O camisa 7 até teve um bom momento pouco antes da chegada de Silvinho, quando emplacou 4 gols e uma assistência em uma sequência de 5 jogos. Depois, o jogador de 28 anos não conseguiu mais somar boas atuações. Com a lesão de William, Silvinho parece não ter encontrado sua equipe titular. Até o momento, Gustavo Mosquito, Adson e até Vitinho já foram testados no lugar do camisa 10. Jô também recebeu chances, virando referência no ataque enquanto Roger Guedes se deslocou para o lado esquerdo. Apesar da indefinição, Luan não foi testado, não tendo sido utilizado nos últimos 3 compromissos. No duelo contra a Chapecoense, às 21h30, horário de Brasília, desta segunda-feira, na Neoquímica Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan deverá ser a alternativa, no banco de reservas mais uma vez. Já a composição do ataque corintiano segue indeterminada. Vale ressaltar que esse jogo será marcado pela volta de 100% do público à Neoquímica Arena. E você, meu amigo fanático? Já foi alguma vez até o estádio do Corinthians? Deixe aí nos comentários se sim, ou se não, nos conte como foi a sua experiência, ou quando você pretende visitar a casa do todo-poderoso Timão. A negociação entre Corinthians e Gabriel Pereira, enfim, chegou a um desfecho. O contrato foi renovado até 2024 e o jogador estará à disposição de Silvinho para o confronto com a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Neoquímica Arena. O clube paulista confirmou o acordo em seu site oficial. O novo acordo estabelece uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 651 milhões de reais. Além disso, o Corinthians informou ter repassado 5% dos direitos de uma futura venda de Gabriel Pereira ao atleta. Com isso, o clube permaneceu com 65%. O clube enviou ao empresário do atacante, na sexta-feira, uma nova oferta para renovação contratual. No sábado, os últimos detalhes foram resolvidos. O vínculo anterior se encerrava em março de 2022. O Corinthians melhorou a proposta que havia apresentado há algumas semanas, mantendo a política de não extrapolar o planejamento financeiro estabelecido para a temporada. O valor das luvas, uma espécie de comissão para ser repassada ao empresário do atleta, era o último obstáculo a ser superado na conversa. Vale destacar que, caso não houvesse consenso, o Timão poderia afastar Gabriel Pereira imediatamente por entender que não poderia ser usado como vitrine para um jogador que não pretendia ficar, e que estaria negociando com outras equipes para sair de graça ao fim do contrato. Cria do Terrão, o meia ganhou sequência como titular no time de Silvinho na atual temporada. Ao todo, ele soma 32 jogos como profissional, com 2 gols marcados. Abre aspas. Estou muito feliz pelo acerto.
A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube, declarou o meia após assinar contrato. E o Guilherme Arana? O assunto não é esse, mas na minha opinião, Guilherme Arana seria peça-chave para essa nossa atual equipe. E você, meu amigo fanático? Concorda com a minha opinião? Você acredita que valeria a pena fazer um esforço para trazer o lateral esquerdo, e cria do terrão para reforçar o timão em 2022? O Corinthians fechou nesta última sexta-feira, dia 29, um acordo com o empresário Nilson Moura para pagar R$5 milhões de comissão pela venda de Guilherme Arana ao Sevilla, em 2017. O acerto veio pouco mais de um mês após o agente ingressar na justiça contra o clube cobrando valores de um reconhecimento de dívida assinado pelo presidente Duílio Alves. No acordo, o clube se comprometeu a quitar o débito em 20 parcelas, sendo a última delas em junho de 2023. Até o fim deste ano, o clube vai ter que pagar cerca de R$500 mil ao empresário. O documento é, também, assinado por Duílio. Quando Arana acertou com o Sevilla, Nilson Moura atuava em parceria com Elenco Esportes, do empresário Fernando Garcia. A dupla detinha 60% dos direitos do atleta. No acordo de venda aos europeus, o clube se comprometeu a pagar uma comissão ao empresário no valor de €739 mil, cerca de R$4,6 milhões. Apenas R$300 mil, entretanto, foram depositados. Em 27 de abril deste ano, Duílio assinou um documento reconhecendo a dívida, então no valor de R$4,13 milhões. Atualmente, Guilherme Arana defende o Atlético Mineiro, onde é titular absoluto, lidera o Campeonato Brasileiro e ainda está na final da Copa do Brasil. O atacante Dentinho, que está atualmente no Shakhtar Donetsk, voltou a se oferecer ao clube que o revelou e a sua situação começou a ser monitorada pelo presidente. O craque tem contrato com o time ucraniano até fim da atual temporada e perdeu muito espaço na equipe, podendo chegar de graça ao seu ex-clube. Durante um evento da final da Liga Brasileira de Free Fire, Dentinho foi questionado por um dos participantes sobre um possível retorno ao time paulista e se ofereceu novamente ao clube, ressaltando que seu contrato estava acabando na Ucrânia. O jogador foi um dos alvos do Corinthians na última janela de transferência do futebol internacional, mas não conseguiu uma rescisão amigável com o Shakhtar Donetsk. E você, meu amigo fanático, gostaria de ver o atacante Dentinho vestido novamente o manto do alvinegro paulista? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Marcelo no Corinthians. Eu vou ser bem direto, na minha opinião encerramos a cota de medalhões com o Paulinho. Nada contra a experiência ou bagagem de cada jogador, a grande questão é saber investir em jogadores que possam gerar algum lucro futuro. O melhor exemplo que temos hoje é o do RB Bragantino, um coletivo forte, com jogadores jovens e com grande potencial de venda. Deixe aí nos comentários o que você faria se fosse presidente do Corinthians. Quem você contrataria para reforçar o Corinthians em 2022, ou qualquer outro benefício que você faria para o timão, se você fosse o presidente do Corinthians? Comente, se inscreva, e faça parte desse nosso humilde canal. Sobre o lateral esquerdo Marcelo, de 33 anos, é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e visto por muitos como um dos melhores em sua posição dentro das quatro linhas. O atleta está em fim de contrato com o clube merengue e teve seu nome especulado no Corinthians para 2022. Jorge Nicola, dos canais ESPN, e Samir Carvalho, do Café com o Setorista, participaram juntos de uma live e chegaram a comentar sobre o assunto. Samir afirmou que não existem negociações do timão como jogador e também que ele, caso fosse dirigente da equipe, não investiria no lateral. O clube merengue, no entanto, ainda não confirma a saída do jogador. O contrato de Marcelo vai até junho de 2022 e uma proposta de renovação ainda não foi feita. Avaliado em 7,5 milhões de euros, algo em torno de 47 milhões de reais, o lateral já poderá assinar um pré-contrato em breve. Comente aí, você contrataria o lateral esquerdo Marcelo para o timão? A torcida do Corinthians se deparou com outra especulação importante no meio da semana envolvendo a possível contratação de Anderson Talisca, meia que atualmente joga no Al-Nassr da Arábia Saudita, e recentemente revelou o desejo de vestir a camisa do timão. Segundo o jornalista Samir Carvalho, no canal Café do Setorista, apesar dos rumores, não existem conversas pelo jogador.
Uma fonte que eu confio mundo me disse que não tem nada em relação ao Talisca no Corinthians hoje. Se vai ter alguma negociação ano que vem ou daqui a alguns anos, eu não sei, é outra história. O Talisca já revelou o desejo de jogar no Corinthians e já falou diversas vezes que é torcedor do Corinthians. Eu confirmei que não tem nada com o Talisca. O que está rolado agora é fumaça, disse o jornalista. Em entrevista à ESPN, há algumas semanas, Talisca falou sobre o desejo de jogar no Corinthians. Abre aspas. Eu sou Bahia, sou baiano. Mas um clube que eu sou torcedor, e sempre deixei isso claro quando defendi o Bahia, eu tenho o sonho de vestir a camisa do Corinthians. Eu sempre tive esse sonho, meu pai sabe, minha mãe sabe, minha família toda sabe. Quando eu jogava no Bahia, já dei entrevista falando isso. Vale lembrar que o Talisca tem contrato com o Al Nassr até junho de 2024, e segundo o Yahoo Sports, o jogador tem vínculo com vencimentos de 4 milhões de euros livres, de impostos por temporada, ou seja, cerca de 24,8 milhões de reais por ano, ou 2 milhões de reais mensais. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, participe de nossas enquetes. Muito obrigado pela sua participação, e não deixe de assistir a nossa playlist de momentos épicos do Corinthians. Muito obrigado meu amigo fanático, e vai Corinthians!